Dificuldades na hora de reformar, faltam profissionais e a mão de obra está mais cara. Sabe aquele celular que toca em locais indevidos? Em Belo Horizonte, uma lei vai controlar o uso do aparelho para alguns locais. E as informações sobre o mestrado de gestão integrada do território. O Jornal da 7 começa agora. Boa noite. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, liberou hoje os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os mais de 5,3 milhões de alunos que vão prestar o exame nos dias 22 e 23 de outubro devem acessar o site inep.gov.br, repetindo, inep.gov.br, com o CPF e a senha de inscrição em mãos. O acesso virtual é uma alternativa às correspondências que o Instituto deve enviar até o próximo dia 14. Segundo o INEP, a greve dos Correios, que já dura 21 dias, não deve causar qualquer atraso na entrega dos comprovantes de inscrição. Em todo caso, os inscritos poderão imprimir os comprovantes também pelo site do INEP a partir do dia 14. Depois de conseguir o sonho da casa própria, manter a estrutura conservada não está sendo nada fácil. Falta mão de obra qualificada para as reformas, a concorrência com o crescimento da própria construção civil. Os profissionais praticamente desaparecem do mercado e estão caros. Lodemir é mecânico de refrigeração, mas hoje se aventura como encarregado de obras na reforma da casa da mãe. Por conta própria, contratou pedreiros, trocou o sistema elétrico e o telhado. É uma reforma que eu estou fazendo especificamente para minha mãe e não tem nada assim para expandir, né, e ganhar mercado com isso. Simplesmente foquei na situação que era para reformar a casa de minha mãe e confeccionei o serviço. Foi mais fácil assim. A reforma de um imóvel não é algo simples. Cada cliente tem um desejo diferente e os profissionais do ramo precisam se virar para dar conta dos prazos. Para reformar essa loja, o engenheiro Fernando precisou refazer toda a parte elétrica, além de trocar o telhado. Tudo em 51 dias. Primeiramente, a gente precisa que o cliente tenha bastante consciência do qual que é a reforma que ele precisa. Então, a gente visitando o imóvel, a gente faz uma planilha quantificando todos os serviços a serem executados para que a gente possa definir valores da reforma. Hoje o mercado está bastante aquecido, certo? Tanto para obras de reforma como obras residenciais ou comerciais, obras novas, né? O mercado está bastante aquecido. Então eu acho que a gente tem que procurar fazer o melhor para atendermos da melhor maneira possível os nossos clientes. O mercado da construção civil tem crescido aceleradamente em todo o país. Em Minas Gerais, por exemplo, no primeiro trimestre foi registrado um faturamento médio de R$ 67 mil, segundo o estudo de desempenho realizado pelo Sebrae. Em Valadares, o setor também está em ascensão e a maior dificuldade encontrada é a falta de mão de obra qualificada. A grande dificuldade, primeiro, é que a reforma é uma caixinha de surpresa, né? A pessoa começa a reforma, com pouco vão aparecendo problemas nas instalações de água e esgoto. Então é importante que a gente faça realmente um bom planejamento para que a gente consiga ter uma boa obra no final. E o outro grande problema que a gente está encontrando é de mão de obra, né? Nós temos hoje uma necessidade muito grande, uma falta de mão de obra, principalmente de mão de obra qualificada. O economista afirma: com o boom do mercado da construção civil, a tendência é seguir para as reformas e os preços aumentarem por conta da demanda e da falta de mão de obra. A dica, então, para quem deseja reformar é um bom planejamento. Já sabendo que o cenário é o quê? De contínuo aumento de preços aí, por mais que eles sejam talvez de maneira leve, mas todos os meses já experimentando esse aumento de preços, a primeira dica é o quê? Ter planejamento na hora de se pensar em reformar, né? Já que, segundo pesquisas, o que a gente vê é que a maior parte das famílias que querem reformar o seu imóvel estão localizadas nas classes C e D. Então são famílias que muitas das vezes não têm muitos recursos sobrando. Então a primeira dica que a gente dá é para que elas, às vezes, para não se
caírem realmente em alguma armadilha de consumo, planejar, já juntar o recurso já um período antes. Quero reformar meu imóvel, um ano antes eu já vou começar a ter a disciplina de juntar ali o meu recurso para não ser realmente, para não cair numa armadilha. Depois do intervalo, as informações sobre o mestrado de Gestão Integrada do Território. É no próximo bloco.